Graça e paz, irmãos. Para nós meditarmos nessa noite na palavra do Senhor, vamos abrir Evangelho de João, capítulo 21. Vamos fazer uma leitura do 15 ao 23. Evangelho de João, capítulo 21, do 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Queridos irmãos, semana passada nós ouvimos a respeito do chamado de Pedro para o discipulado. Aquela primeira pesca maravilhosa que Cristo fez com Pedro e alguns discípulos, onde aquele milagre extraordinário, Pedro pôde perceber que de fato quem estava chamando ele era algo fazia milagre sobrenatural, era o mestre, tinha poder, tinha autoridade. E hoje, nessa noite, nós gostaríamos de falar sobre a restauração de Pedro. Durante aqueles 3 anos, Pedro, no finalzinho, ele tropeçou. O contexto aqui, irmãos, é Cristo, após a sua ressurreição, diz o texto, aparece a 7 discípulos. Essa é a terceira vez que Cristo estava se manifestando aos discípulos, mas o Pedro que disse que iria amar a Cristo mais do que os outros, que disse que era mais superior aos demais. Neste momento, o Pedro está sem rumo, sem direção, por ter negado a Cristo, por ter andado longe de Cristo, e agora para ele o ministério acabou. Para ele não sente digno de novamente estar perto do Senhor Jesus Cristo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer de nos restaurar, de nos chamar novamente, restaurar a nossa vida, restaurar o nosso ministério. Ele tem prazer que nós possamos estar andando em sua presença, nos deleitando nas bênçãos, na graça, no corpo de Cristo. Então, nessa noite, gostaria que os irmãos pudessem prestar muita atenção sobre a palavra de Deus que teve para Pedro e também para a sua vida. Então, como eu disse, Pedro, ele era 8 ou 80.
Quando Cristo fazia alguma pergunta, ele tinha prazer de ser o primeiro a responder. Ele mesmo que certa vez professou que Cristo era o mestre, que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus, poucas horas depois estavam: Cristo, Jesus, tenha misericórdia de ti, muda de caminho, para com essas conversações de cruz, de que o Filho do Homem tem que ser entregue. E Cristo chega para amar, arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Meus irmãos, aquele que dizia ser fiel, aquele que tinha prazer de estar perto, quando viu que Cristo estava sendo preso, ele ia ser crucificado, ele abandona, ele nega, ele está com medo de ser preso também, está com medo de perder a sua vida, mas no final feliz, porque novamente Cristo volta e chama ele. E como que Cristo chama ele novamente? Através de uma segunda pesca. No verso 21, de 1 a 13, a 14, nós iremos observar isso. Eles estavam pescando, né? No verso de número 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Veja, o poder de persuasão que Pedro tinha, de influenciar os demais, de causar impacto naquele grupo. Então, para ele, quando ele diz: eu vou pescar, é porque ele está perdido. Para ele não há mais esperança. Para ele, ele falou: eu fui um fracassado. Eu neguei a Cristo. Eu não honrei com as minhas palavras. E agora, sem direção, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha vida de pescador. Para mim acabou, não há mais esperança. Não há mais ministério, não há mais discipulado. E assim, aqueles demais também seguem o mesmo caminho. Eu também vou com você, Pedro. E eles tentando pescar aquela noite, nada apanharam. Para a surpresa deles, quem aparece? Jesus Cristo. Passaram aquela noite, ao amanhecer, eles vêem alguma coisa de longe, um homem de longe, e ali Cristo me pergunta, verso 5, perguntou-me: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não apanharam nada. Veja que Cristo, como que Jesus trata eles. Ele não chega lá dizendo: olha, vocês estão de parabéns, vocês foram péssimos amigos, péssimos discípulos, vocês foram covardes, vocês me abandonaram, vocês correram, vocês se trancaram. Cristo não fez nada disso. Mas chega diante de uma palavra de carinho, de restauração: filhos, tens aí alguma coisa? E eles não tinham nada. E aí Cristo, verso 6, então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e acharei. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Mais uma vez, Cristo fez um milagre extraordinário para lembrar aquele chamado há 3 anos atrás. O que nós ouvimos semana passada, irmãos. Doravante, agora Pedro, você vai ser pescador de homens. E agora Pedro, vou pescar, vou voltar para a minha vida. Mas, novamente, Cristo intervém. Cristo novamente resgata o ministério dele, fazendo esse milagre. Lança a rede do outro lado. E aí lançaram a rede e trouxeram 153 peixes grandes. Mais uma vez, a preocupação, o amor, o carinho de Jesus para os seus discípulos. Assim é o nosso Deus para nossas vidas também, irmãos. O nosso Deus não tem prazer de ver nós de cabeça baixa, entregando a nossa vida sem rumo, sem direção. Nosso Deus nos chamou para nós sermos discípulos dele, para nós andarmos perto dele, para que nós pudéssemos realizar a obra dele.
Veja, ele não abandona os discípulos, ele não abandona Pedro. Ele está preocupado em restaurar o chamado de Pedro, o discipulado de Pedro. E veja a importância que Pedro tem, a influência naquele grupo. Eu vou pescar, os demais também foram. E Pedro, após a sua restauração, foi um grande discípulo de Cristo. Podemos dizer que foi o pai da igreja. Ele conseguiu ser o líder daquele colégio apostólico. Meus queridos irmãos, se porventura você tem abandonado a Cristo, você não tem tido o prazer de estar na presença de Cristo, nessa noite Deus quer novamente te chamar mais uma vez, te dar mais uma chance de restaurar a sua vida, restaurar o seu ministério, restaurar o seu primeiro amor, como nós acabamos de cantar. Deus tem prazer de fazer isso conosco. E a graça dele é suficiente para nossas vidas, para nossas deficiências, para nossas barreiras, para nossos obstáculos, para nossos empecilhos. Como que está o seu nível de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Talvez você já tenha 30 anos que Cristo te chamou. Em um certo momento você desanimou, você se afastou, abandonou o seu chamado. Às vezes nós temos a ideia que as doenças, as dificuldades, as tribulações que nós enfrentamos, seja algo muito dolorido, sofredor, mas o maior sofrimento, a maior dor que nós sentimos é estar longe da presença de Deus, é não estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, é não estar fazendo a vontade de Deus, pois Deus nos criou para nós adorarmos, para nós realizarmos a sua obra. Deus nos tirou do lamaçal do pecado para nos dar uma vida superlativa, uma vida abundante, queridos irmãos. Então não pense que o sofrimento, a dor, a enfermidade seja algo dolorido. Algo maior é você estar longe da presença do Senhor Jesus Cristo. Veja, Pedro está desnorteado, está sem rumo. Eu vou pescar. Para mim acabou, para mim não dá mais, mas Cristo entra no caminho novamente. Eles passaram aquela noite pescando, não pescaram nada. E ali aparece Cristo, uns 100 metros da praia. Filhos, tem alguma coisa aí para comer? E eles, sem entender o que estava acontecendo, quem era, e diz o texto que João conversa com Pedro, eu acho que é o Senhor, é Jesus Cristo. E ali eles obedecem, joga a rede do outro lado. E aí trouxeram esses peixes. E aqui começa, irmãos, mais uma vez, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o prazer de Deus de nos novamente restaurar a nossa vida, restaurar o nosso ministério, restaurar o nosso chamado. Você que um dia disse que iria seguir a Cristo, iria amar a Cristo, mas em um certo momento você abandonou. Você não tem tido o prazer de estar junto com os irmãos, fazendo a vontade de Deus. Nessa noite, Deus novamente está te chamando, está te relembrando do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação. Como que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Continuando o texto, eles puxam o barco, né? E outro barco chega para puxar a rede. O Pedro coloca a roupa e se lança ao mar e vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E ali Cristo prepara um cenário muito interessante. Ali tem um braseiro, ali tem um peixe, ali tem um pão. Onde foi mesmo que Pedro negou a Cristo? Estava numa fogueira. E ali chega uma criada, você é um deles. Você andava com Cristo. E ele, não, mulher, eu não. Daqui a pouco chega um homem, você se veste como ele, você fala como ele. Não sou eu não, homem. E aí, pela terceira vez, um homem novamente chega, você parece com eles, com Cristo. E ele, não conheço não, isso aí jamais, eu nunca tive perto. E a palavra de Deus diz que chegou um certo momento que Pedro já estava andando longe.
aquele que um dia disse: ainda que todos se abandonem, eu jamais te abandonarei. Esses aí, eles podem te abandonar, mas eu jamais. Eu sou diferente, Jesus. Uma soberba, uma arrogância, uma autoconfiança. Se achou superior aos demais, confiou em si mesmo. Mas quando a perseguição apertou, quando as pessoas tentaram, você é um deles, você também, qualquer hora vai sofrer perseguição, você vai ser preso. Não, nunca tive com Cristo. Nem conheço. Meus irmãos, Pedro, ele foi um fracassado. Ele não teve a coragem. Ele não teve a ousadia. Ele apenas, aqueles 3 anos, era de palavras, não era de ações. Ele acovardou diante da perseguição. De repente ele pensou: puxa, eu esperava que Cristo, que Jesus seria o rei político. Mas agora lá está sendo preso. Lá no Getsemane, chegam os soldados, ele reage, corta a orelha do soldado. Cristo restaura a orelha do soldado, mas vai ser preso para cumprir a ordem de Deus, para morrer lá naquela cruz. Mas a decepção de Pedro, puxa, eu achei que ele ia ser o rei, e assim eu ia ter um cargo, assim eu ia ter um ministério, e assim nós ia sair sobre o poder de Roma. Mas para ele acabou. Não dá mais. Eu não conheço a Jesus Cristo. Eu não conheço. Essa é uma das piores tragédias de uma pessoa, é não estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus. Diz o texto em Lucas, capítulo 22, verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Que decepção, que frustração. Cadê aquelas palavras que dizia que, ainda que todos abandonassem, eu jamais te abandonarei? Eu tenho um amor por ti. Se for necessário ainda, eu vou ser preso com o Senhor. E aí Cristo: Pedro, Satanás vai peneirar a sua vida. Eu tive que interceder por ti. Eu roguei pela sua vida. Meus queridos irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar no poder de Deus, na graça de Deus. Temos que se sujeitar à palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida de humildade, de dependência, e ter o prazer de obedecer tudo aquilo que Deus exige de cada um de nós. O Pedro não entendeu isso, e por isso que ele fracassou. Mas, pela graça de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo foi novamente ao encontro dele. E agora começa, depois que eles comem ali na praia, Cristo chama Pedro no particular, Simão, e diz assim: depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Por que Cristo perguntou isso para Pedro? Porque um dia ele disse que ele era mais superior aos demais. Um dia ele confiou em si mesmo. Um dia ele disse: esses aí podem te abandonar, mas eu não. O meu amor é diferente para o Senhor. Eu vou às últimas consequências. Se for necessário, eu vou ser até preso com o Senhor, mas esses aí, não. E Cristo pergunta: Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Verso 16, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Cristo pergunta para Pedro: Tu me amas? E veja que Jesus começa a tratar não Pedro, mas Simão, aquele nome que quando Cristo conheceu a Pedro, porque o nome de Pedro quem pôs foi Cristo, Petros. E agora aí começa a tratar: Simão, filho de João, tu me amas? Está desconsiderando aquela vida, né? Está humilhando a Pedro, para que Pedro pudesse reconhecer, para que Pedro pudesse arrepender. E 3 vezes, bem provável, porque 3 vezes Pedro nega a Jesus Cristo. Está lá em Lucas 22. 3 vezes negou. Irmãos, o que é interessante é que aqui aparece várias vezes a palavra amor. E na nossa língua, amor, é um conceito só. Mas a palavra original no grego tem 4 tipos de amor. E aqui Jesus usa 2 tipos. O ágape, que é o amor sacrificial, e o philos, que é o amor de amizade, de relacionamento entre amigos. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, na primeira pergunta, ele pergunta: Simão, tu me amas ágape? Tu me amas sacrificialmente? E Pedro responde: apenas philos, apenas como amigo. Pela segunda vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me ágape? E aí Pedro responde: philos. Na terceira vez, Jesus muda. Jesus agora, ele pergunta com a resposta de Pedro: Pedro, philos? E aí ele entristece. Tu sabes que é apenas philos. Eu jamais vou me ousar a dizer que eu amo o Senhor sacrificialmente. Jamais eu vou ousar a dizer que eu amo mais do que os demais, porque o Senhor sabe que não é assim. O Senhor sabe que eu fracassei, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu te neguei. E o próprio Senhor Jesus Cristo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E na terceira vez, quando Pedro nega, ele vê o Cristo passando ali no pátio, Cristo fita os olhos nele, e aí ele nega e o galo canta pela terceira vez. Veja, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, preocupado em restaurar a vida de Pedro, coloca Pedro no seu devido lugar, para que Pedro pudesse ter a sinceridade e a oportunidade de confessar: philos, apenas como amigo. E a palavra de Deus diz que nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E é isso que Deus exige de cada um de nós. Como que está o nosso amor para o nosso Deus, irmãos? O Pedro, ele teve a oportunidade de reconhecer. E por isso que na terceira vez ele fica entristecido, porque Cristo muda. Pedro, tu philos? E ele: Senhor, tu sabes que é só philos. Não dá mais. Jamais eu vou me ousar novamente a dizer. Então apacenta minhas ovelhas. Segue-me, Pedro. Segue-me. Continuando o texto, irmãos, no verso 18, o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingirás a ti mesmo, e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Depois que Pedro reconhece que ele fracassou, e aquela cena ali do peixe, né, daquele braseiro, relembra a negação, onde que ele negou. Ele estava lá numa praça e para aquecer, né, foi lá acender o fogo e Pedro estava lá e ele negando. Mas para restaurar, Cristo também usa o braseiro, para nem
trabalhar a mente, trabalhar a psicologia de Pedro, para que Pedro novamente pudesse seguir a Cristo. E agora no verso 18, algo profético que Cristo fez para Pedro. Pedro, chegará um dia que as pessoas irão meter a mão em você, as pessoas vão te perseguir, e as pessoas vão te crucificar. E no verso 19, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro seria crucificado, algo profético de Cristo para Pedro. E diz os estudiosos que quando Pedro foi perseguido, iria ser crucificado, ele disse que não era digno de morrer como o Senhor Jesus Cristo. E assim ele pede: crucifica-me de cabeça para baixo. Por causa do arrependimento, por causa da restauração. E diz o texto no verso 19 final, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Já que tu me amas, já que você expressou a sua sinceridade, já que você reconheceu que você fracassou, segue-me, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Restaura esse ministério. Olhe para a frente. Mas chegará um dia que os homens vão dominar sobre a sua vida. E você vai ser crucificado. E Pedro, quando chegou esse dia, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Continuando o texto, o verso 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Novamente Pedro começa: e o João aí, o que está acontecendo? E quanto a esse? Queridos irmãos, às vezes os nossos olhos não estão focados em Jesus Cristo, está nas pessoas. E quantas vezes nós perdemos tempo, perdemos o rumo, porque nós ficamos comparando as pessoas, se importando com as pessoas, se importando com o que elas fazem, o que deixam de fazer, e nós esquecemos do nosso chamado, do nosso ministério. Veja, o Pedro está preocupado com João, aquele discípulo amado, e Cristo respondeu Jesus, verso 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, Pedro, se preocupa com o seu ministério, se preocupa com o seu chamado, se preocupa com a sua vida, se preocupa que você vai ser um pastor de ovelhas, que você tem um rebanho a pastorear, que você tem que cumprir o seu propósito, o propósito que eu estou te dando. Meus queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós ficamos paralisados, porque os nossos olhos estão em outras coisas. Ficamos comparando as pessoas. E aí deixamos de realizar a obra de Deus. Deixamos de cumprir a nossa missão. E veja, Jesus é bem duro com Pedro. Quanto a ti, segue-me. Novamente, no verso 19 e no verso 22. Segue-me. Olha para frente. Realiza a sua obra. Não importa o que eu vou fazer com o João, não importa, o ministério dele é outro, a missão dele é outra. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Hebreus fala sobre isso. Nós precisamos olhar para o consumador da nossa fé. Cristo é o nosso mestre. Ele está lá na linha de chegada, torcendo por nós, nos reanimando, nos edificando, para que nós possamos correr essa corrida. Não perca tempo, não venha distrair os seus olhos em outras coisas. Cada um de nós
teremos que prestar conta das nossas vidas para o nosso Deus. Então não cabia Pedro se intrometer na vida de João. Por isso que Cristo é bem duro com ele. O que te importa? E aí surgiu essa especulação, né, no verso 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Meus queridos irmãos, você tem consciência do seu chamado, do seu ministério, da sua vocação? Você tem consciência do amor de Deus para a sua vida? Você tem consciência do que Deus fez na sua vida? Tirou do lamaçal do pecado, te trouxe para o reino de luz, para que você pudesse fazer a vontade de Deus, para que você fosse sal e luz desse mundo, para que você pudesse brilhar onde quer que Deus te coloque. Você tem consciência disso? Ou você está aqui para ficar comparando o ministério de cada irmão, o trabalho de cada irmão? Apenas, eu queria ser que nem fulano, eu queria ser que nem ciclano. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso. Todos terão que prestar conta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Então, olhe para frente, segue-me. Essa é a ordem de Jesus Cristo para Pedro, para mim e para você. Segue-me. Para de ficar cogitando, para de ficar colocando os olhos em outras coisas. Coloque os seus olhos no reino de Deus. Realize a obra de Deus. Foi para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus está te restaurando nessa noite. Que está aquecendo o seu coração. Que está te dando mais uma chance para que você pudesse voltar aos braços do Pai. Veja, Cristo tem prazer de abençoar. E poderia estar em todo lugar, mas não. Em outro lugar. Mas não, ele foi lá restaurar Pedro. Estava de madrugada ainda, começando a amanhecer. E eu preciso restaurar Pedro. O Pedro tem potencial. O Pedro tem capacidade. E a partir daquele dia, irmãos, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Aquele que um dia negou a Cristo, andou longe de Cristo. Aquele que chorou amargamente, de arrependimento, recebeu o perdão do Senhor Jesus Cristo, restaurou o chamado, a vida, a vocação, relembrou dos milagres de Cristo através dessa segunda pesca. E a partir daquele dia, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Poucos dias, aquele homem estava pregando e 3.000 pessoas estavam se convertendo, rendendo aos pés de Jesus Cristo. Aquele que estava trancado, daqui a pouco não tinha mais medo de ser preso. Por causa do amor para com o nosso Deus. Aquele que fazia milagres. Aquele que foi grandemente usado por Deus. Que fez paralítico andar. Que ressuscitou morto. Que pregou com coragem, com persistência, e as pessoas se convertiam, porque um dia foi restaurado por Cristo. Você almeja isso para a sua vida? Você que tem andado longe de Cristo, por longos anos, por muito tempo, nessa noite, Cristo te chama. Cristo tem prazer de restaurar a sua vida. Cristo quer que você ande perto dele, que você dependa dele, que você realize a obra de Deus. Foi para isso que Deus te deu a vida eterna. Foi para isso que Deus te chamou. E foi para isso que você está aqui nessa noite, não é por acaso, é propósito de Deus. Deus que te trouxe aqui nessa noite. Tenha consciência disso, para que você novamente pudesse experimentar o amor de Deus. Pedro foi agraciado por Deus. E ele teve o privilégio de ter a sua vida restaurada por Cristo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca mais.
Aquele que estava trancado, que estava negando, não, eu não conheço não. Aquele que se trancou, quando viu que o cerco iria apertar, se escondeu. Mas agora, ele é um grande homem de Deus, arrependido, restaurado e disposto a seguir a Jesus Cristo. Eu termino, irmãos, dizendo que a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você abandonar o Senhor. Essa é a pior coisa. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele abandonou o Senhor. Ele negou o Senhor. Ele não teve coragem. É a pior coisa. É pior do que uma doença. É pior do que as dificuldades. É pior do que as tribulações. Não abandone o Senhor. Segundo, não são as dificuldades, as lutas, doenças, provações, e sim o seu abandono da presença de Jesus Cristo. Não abandone o Senhor Jesus Cristo. Não vale a pena. Uma vida sem rumo, sem direção, sem norte. Eu vou pescar novamente. Terceiro e último, se você tem agido como Pedro, hoje, Cristo pode restaurar a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, e dizendo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que você vai responder? Qual é a sua resposta? Eu não estou preparado ainda, Senhor. Eu não tenho capacidade para assumir esse compromisso. Cristo gostaria de ouvir: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabe da alegria que eu tenho de estar te servindo, de estar realizando a tua obra, Deus. O nosso coração tem que acender, irmãos. Tem que vibrar a nossa alma, para que nós possamos amar nosso Deus acima de qualquer coisa. Acima de nós mesmos, acima do nosso cônjuge, dos nossos filhos, nosso patrão, nossa posição social, nossa finança. Nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Pedro, teve a sinceridade: Senhor, tu sabes que é apenas filhos. Tu sabes. Eu jamais vou novamente me atrever a dizer que eu amo mais do que eles. Tu sabes. O nosso Deus que está aqui nessa noite, Ele sabe do nosso coração. Ele sabe da nossa dor. Ele sabe das nossas dificuldades, dos nossos empecilhos. Ele sabe se realmente nós estamos arrependidos de nós ter abandonado a Jesus Cristo. Ele sabe. Ele sonda os corações. Nessa noite eu gostaria que você pudesse, se porventura você ter abandonado a Cristo, você pudesse se arrepender. Essa é a pior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa: abandonar o Senhor. Andar de longe, negando. Não estou nem aí. Estou nem aí. No final vai dar tudo certo. Deus tem misericórdia. Esse raciocínio falácio nosso, irmãos, não pode acontecer isso na nossa mente. Nós precisamos ter convicção do nosso chamado, do amor de Deus para as nossas vidas. Nesse momento eu convido a você a curvar suas frontes. Convido o grupo de louvor para entoar novamente o primeiro amor. E aí no seu lugar mesmo você possa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados.